Isso. Eu perguntei para Deus, Senhor, o que o Senhor quer de mim nesse dia? E Ele disse para mim, seja obediente e escuta o que eu quero falar contigo. Aleluia! Então o que eu tenho para dizer para ti nessa noite é que o Senhor, Ele fala em meio ao silêncio. Aleluia, Jesus. Gostaria que você abrisse comigo, por favor, em Ezequiel 1. Deus da glória! Nós vamos caminhar um pouquinho aqui pela palavra do Senhor. Eu vou ser breve, mas eu espero que nesse tempo que eu estiver aqui, o Espírito Santo de Deus possa falar contigo nessa noite, né? Todos encontraram? Aleluia. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês, a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Aleluias. Agora eu gostaria que você abrisse lá em Ezequiel 47. Aleluia. Deixa essa palavra aberta aí, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Deus! Gostaria de começar falando um pouco sobre a caminhada de Ezequiel. Ezequiel, ele era filho de Buzi. Buzi, ele era sacerdote, então Ezequiel, ele era da linhagem sacerdotal. Porém, o que Deus tinha para Ezequiel era muito maior. Perante a lei, Ezequiel era conhecido como sacerdote. Mas perante ao Senhor, ele era conhecido como profeta. Eu não sei como as pessoas te conhecem, eu não sei como a lei tem denominado aquilo que você é. Mas o que Deus diz que você é profeta. Profeta. Escolhido, ungido. E o Senhor ungiu Ezequiel. A história de Ezequiel não foi uma história fácil. Mas em todo tempo Ezequiel foi obediente àquilo que Deus tinha. Ezequiel foi obediente à voz do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor levou Ezequiel no exílio em Babilônia para cuidar do povo israelitas que estavam lá. Eu escrevi algumas coisas aqui que o Senhor falou comigo durante essa tarde e que vai dizer assim, ó, no capítulo 1, vocês que não quiserem abrir não precisa não, tá? Do 1 ao 28 vai dizer que Ezequiel, ele teve visões. Algumas coisas marcaram a vida de Ezequiel durante o tempo que ele foi marcado pelo Senhor. A primeira delas foram quando Ezequiel teve visões do Senhor. A palavra do Senhor do 1 ao 28 vai mostrar para vocês algumas visões que Ezequiel teve. Visões que nenhum profeta de Deus conseguiu ter. Somente ele, porque ele foi escolhido para aquilo. Muitas vezes nós olhamos para pessoas que estão ao nosso redor e nós falamos, nossa, mas o Senhor escolhe fulano, ciclano para ver isso e aquilo, mas o Senhor tem uma coisa para cada um de nós. Nós somos separados para uma visão diferenciada. Aleluia, Aquilo que é Deus! nosso é nosso. Glória a Ezequiel, Deus! ele foi separado para essas visões. Aqui vai dizer que uma das visões sobrenaturais que Ezequiel teve foi ver os seres, ver os 4 seres viventes. Sabe aqueles anjos, serafins, querubins? Ezequiel foi escolhido para ver aquilo. Aleluia, Jesus. O segundo ponto que eu marquei aqui é que Deus usou Ezequiel como sinal vivo para aquele povo. O povo de Israel era um povo que foi levado ao exílio a Babilônia para ter algo diferente. Eles foram comandados por Nabucodonosor. Como é que chama mesmo? Nabucodonosor. É que me foge um pouco a palavra. E eles não foram um povo obediente. Foram um povo que mesmo Deus falando com eles a todo momento, eles desobedeciam a palavra de Deus. E Ezequiel, ele foi usado, eu anotei aqui, como um sinal vivo para aquele povo. Vai estar em Ezequiel 4, eu vou abrir aqui para ler para vocês.
dizer assim, ó, 4:4. Deite-se então sobre o seu lado esquerdo e sobre você. Põe a iniquidade da nação de Israel. Você terá que carregar a iniquidade dela durante o número de dias em que estiver deitado sobre o lado esquerdo. Determinei que o número de dias seja equivalente ao número de anos da iniquidade dela, ou seja, durante 390 dias você carregará a iniquidade da nação de Israel. Nós vemos que Ezequiel ele foi chamado para ser profeta, mas a caminhada dele não foi fácil, não foi um mar de rosas, né? Ezequiel ele foi escolhido para carregar sobre ele o peso da iniquidade daquele povo. Então, para você ver que tamanha responsabilidade que Ezequiel teve em carregar o peso da iniquidade daquele povo. Deus. E isso nos traz algo para o nosso coração. O Senhor tem levantado profetas para profetizar na nossa vida, líderes espirituais, e nós temos sido desobedientes ao ponto de deixar que as nossas lideranças carregam o peso da nossa iniquidade. Isso tem que ser mudado. Isso tem que ser mudado. Aquilo que nós fazemos, nós devemos pagar pelos nossos erros e não os outros. E Ezequiel, ele carregou o peso da iniquidade do povo de Israel. Até quando nós vamos aceitar que os nossos líderes espirituais carregam o peso da nossa iniquidade, o peso dos nossos erros? O Senhor estava falando isso comigo fortemente no meu quarto. Até quando, Camila, você vai deixar que o seu líder espiritual, aquele que eu levantei como profeta na sua vida, carrega o peso da sua iniquidade? Daquilo que eu tenho mandado você mudar, daquilo que eu tenho mandado você moldar em sua vida e você não tem feito. E o Senhor está dizendo isso para nós essa noite. Comece a olhar aquilo que você tem feito na sua vida, para que os outros não comecem a carregar o peso daquilo que você tem feito. Ezequiel carregou o peso daquele povo. Deus mandou Ezequiel ficar deitado por um lado só, por 390 dias, carregando o peso daquilo que não era dele. Por quanto tempo mais nós vamos carregar o peso que não é para nós? Meu Deus. Por quanto tempo mais nós vamos ter que ficar deitado 390 dias carregando algo que não é pra gente? Por quanto tempo mais? O Senhor está nos alertando nessa noite. Abra os seus olhos e começa a ver aquilo que eu tenho derramado sobre você. E pare de carregar aquilo que não é para você carregar. Levante-se. E pare de carregar aquilo que não é para você carregar. A palavra do Senhor vai dizer aqui no 4:12: como pão como você comeria um bolo de cevada, asse-o à vista do povo, usando fezes humanas como combustível. O Senhor disse: desse modo, os israelitas comerão sua comida imunda entre as nações para onde eu expulsar. Então eu disse: ah, soberano Senhor, eu jamais me contaminei desde a minha infância até agora. Jamais comi qualquer coisa achada, morta ou que tivesse sido despedaçada por animais selvagens. Jamais entrou em minha boca qualquer carne impura. E Jesus disse para ele: está bem. Disse ele: deixarei que você asse o seu pão em cima de esterco de vaca e não em cima de fezes humanas. O Senhor tinha mandado Ezequiel assar os pães para o povo de Israel comer em cima de fezes humanas. Olha o quanto que o Senhor estava irritado com aquele povo. Aqui vai dizer que aquele povo, que o Senhor retiraria o alimento daquele povo e que aquele povo comeria aquele alimento contaminado até ele se desfalecer. O Senhor já tinha alertado aquele povo. O Senhor já tinha chamado aquele povo para um tempo de arrependimento. O Senhor já tinha chamado aquele povo para se voltar diante dele e largar os deuses que eles estavam adorando. Mas chegou um tempo que o Senhor disse: Ezequiel, você vai assar aqueles pães. Eu vou retirar todo o alimento daquele povo. Aquele povo vai comer os pães, porque eles vão estar famintos, né? Com fome. E eles vão ser contaminados com esses pães até se desfalecer. Nós conhecemos um Deus que é amor, um Deus que é graça, mas um Deus que também é misericórdia.
Um Deus que quando nos chama para nos arrepender e quando nós tampamos os nossos ouvidos diante da palavra dele, ele pesa as suas mãos sobre nós. Verdade, Deus. Aleluia. Essa palavra me trouxe algo, obediência. Aleluia. Quando nós Aleluia, somos Deus. obedientes àquilo que o Senhor tem para nós não provamos do poder amargo dele. Quando nós somos obedientes à voz do Senhor, não recai sobre nós a destruição e a falência. Porque nós estamos sendo obedientes. Mas e quando nós não estamos sendo desobedientes? O Senhor reconhecia que no meio deles tudo ali, Ezequiel era obediente. Porque quando Ezequiel diz para o Senhor: Senhor, eu nunca comi nada impuro. Eu nunca fiz nada que é impuro. O Senhor disse para ele: então tudo bem. Você vai assar o seu pão sobre o esterco, porque sabia que o esterco não era contaminado, mas há fezes humanas. Então o Senhor estava guardando aquele que era fiel a Ele, porque o Senhor Ele guarda aquele que é fiel a Ele. O Senhor Ele guarda a vida daquele que é fiel a Ele, e vale a pena ser fiel. Vocês acham que estava sendo fácil para Ezequiel passar por tudo aquilo? Ezequiel, ele tinha planos como sacerdote. Ele tinha todo um plano, mas o Senhor falou: você vai para o exílio, no meio daquele povo, porque eu te levantei. E quando o Senhor levantou ele sabia que o Senhor cuidava dele a todo momento. Aleluia! Tempestade vinham, tristeza vinha, doença vinha, mas Ezequiel não andava no caminho que Deus não tinha traçado para ele. Ezequiel não fazia aquilo que Deus não tinha para ele. Então, isso nos traz algo para nós: a obediência. A palavra do Senhor já vai dizer que a obediência ela gera bênção. E é melhor obedecer do que sacrificar. Não ser obediente ao Senhor. Se o Senhor te pediu algo, querido, faça. Faça para não pagar preço. Faça para as mãos dele não pesar sobre você. É muito doído quando o Senhor nos pede algo e nós não queremos deixar para trás. É muito doído. Mas quando o Senhor pede, nós devemos obedecer. Outra experiência que Ezequiel teve é em Ezequiel 37, que vai dizer, né, sobre o vale de ossos secos. O Espírito do Senhor levou Ezequiel ali no meio do vale de ossos secos. Eu imagino Ezequiel chegando naquele lugar dizendo: meu Deus, o que tem aqui para mim? Só tem ossos no meio desse vale, não tem nada aqui. Aleluia! Quanto de nós temos nos encontrado no meio de um vale de ossos secos? Que chegamos em lugares e olhamos e falamos: meu Deus, que lugar é esse que o Senhor me trouxe? Mas havia um propósito no meio daquilo, e eu vou ler para vocês. Aleluia! A mão do Senhor estava sobre mim, e do seu Espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os seus ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, ó Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porém tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês. E o cobrirei com pele, porém um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram com ossos. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, ó Senhor, vem desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopra dentro desses mortos para que vivam. Profetize conforme a ordem recebida. E o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel.
Aleluia, Ezequiel Deus. estava no meio de um vale de ossos secos. Como que ele ia imaginar que aqueles ossos se tornariam vidas? Mas o poder de Deus não se resume àquilo que nós vemos, e sim daquilo que Ele faz e tem poder para fazer. Aleluia. O poder de Deus é muito maior do que aquilo que nós vemos ou imaginamos. Oh, glória a Deus. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: Meu Deus. até quando você vai se permitir estar no meio de um vale de ossos secos? Levanta e começa a profetizar vida. Profetiza e profetiza vida no meio desse vale de ossos secos. Profetiza. Seja obediente. Ezequiel foi obediente, começou a profetizar e houve vida sobre aqueles vales de ossos. Aleluia. Está escrevendo Deus. Aleluia. A vida em nós. A vida em nossas palavras. A vida dentro de nós. Nós precisamos colocar para fora aquilo que o Senhor tem nos dado. Comece a profetizar na sua casa. Talvez dentro do seu armário não tem nada. Está como um vale de ossos secos. Comece a profetizar. Vai haver alimento, vai haver vida neste lugar. Talvez você olhe para o seu lado e você vê alguém que está perdido. Comece a profetizar sobre a vida dessa pessoa. A vida sobre a vida dela. Aleluia, Comece a Deus. profetizar. As nossas palavras têm poder, tanto para amaldiçoar e tanto para abençoar. Aí vai de você, qual que você vai querer usar. O Senhor nessa noite nos chama para profetizar. Nós somos profetas. Nós somos separados. Nós somos uma geração diferente. E nós não podemos aceitar aquilo que Satanás tem dito que nós somos e que nós iremos ser. Porque maior são aquilo que Deus tem determinado para nós. Maior é aquilo que Deus tem nos chamado para fazer. E nessa noite o Senhor te chama, profetize. Eu não sei em qual área da sua vida você precisa profetizar, mas comece a profetizar. Profetize sobre a sua vida, profetize sobre a sua família, profetize sobre a sua saúde, profetize sobre o seu ministério, profetize que haverá vida. Muitos podem olhar e dizer: está morto, somente ossos tem aqui, mas o Senhor está dizendo que há vida. E vida em abundância para nós. Aleluia, Jesus. Aleluia, Espírito Santo. Nós cremos que haverá vida sobre este lugar. Nós cremos que haverá vida sobre a vida de cada um que está aqui, Jesus. Nós cremos nisso, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E agora, lendo Ezequiel 47, chegando naquilo que Deus tem falado comigo profundamente, vai dizer assim: o homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia e debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora, até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros. Levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu-me mais 500 metros, e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu-me mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu-me mais 500, mas agora era um rio que não conseguia atravessar, porque a água aumentado, e era tão profunda que só podia atravessar
a nado, ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Araba, onde entra o mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passa o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio flui, a água salgada, de modo que onde o rio flui, tudo viverá. Aleluia! Aonde o rio do Senhor flui, tudo viverá. E algo o Senhor falou comigo que me chamou muita atenção, no capítulo de Ezequiel 47. Até quando nós vamos ficar no raso? Nós vemos aqui que aquele homem foi levando Ezequiel à margem do rio. E Ezequiel foi entrando. Conforme Ezequiel foi entrando, a água batia no tornozelo. Ezequiel desceu mais um pouquinho, a água batia no joelho. Ezequiel descia mais um pouquinho, caminhava mais um pouquinho e a água batia na cintura. Quando ele desceu mais um pouco, a água bateu sobre os ombros. Enquanto Ezequiel começava a caminhar, ele tinha a direção do caminho que ele estava indo. Ele sabia até onde ele ia chegar. Mas quando ele foi caminhando um pouquinho mais, ele perdia o controle. Ele não conseguia mais caminhar. E às vezes é necessário perder o controle. Porque quando nós perdemos o controle, o Senhor, Ele toma a direção do controle de todas as coisas. Aleluia, Deus! Até quando nós temos o controle, nós queremos dar a direção, o caminho. Nós queremos fazer da nossa maneira, do nosso jeito. Deus! Mas quando o Senhor tem o controle, quando a gente falamos aqui, Senhor, aqui não dá mais, eu não consigo. O Senhor fala: agora sou eu, agora é comigo. Agora quem vai tomar o controle disso aqui sou eu. Agora quem vai fazer aqui sou eu. Agora quem vai te fazer mergulhar um pouquinho mais aqui sou eu. Até quando nós vamos nos permitir estar no raso? O Senhor nessa noite nos chama a mergulhar mais profundo. Aleluia! Mais profundo. O Senhor nessa noite nos chama a mergulhar mais profundo. Tem coisas que o raso não vai nos mostrar aquilo que Deus quer para nós. As coisas sobrenaturais só tem no profundo. O sobrenatural de Deus, aquilo que Ezequiel viu lá no meio daquele mar, no profundo. O raso não tinha para lhe oferecer, porque só o profundo de Deus vai nos mostrar o extraordinário dele. Aleluia, É Deus! necessário mergulhar. Nós não somos mais cristão iniciante, aquele que começa andando. Eu vou desse jeito, amanhã eu leio a Bíblia, amanhã eu oro, amanhã eu jejuo. Hoje eu não vou não, estou cansado. Amanhã eu vou na igreja, depois eu vou na igreja. Hoje não tenho tempo não, tem que chegar em casa, tem que fazer tantas coisas. O Senhor está nos chamando para mergulhar. Aleluia! Mergulhar. A palavra tem que ser lida todos os dias. A oração tem que ser feita todos os dias. O jejum tem que ser feito sempre. E pouco isso tem sido feito nas nossas vidas. Deus! E às vezes nós fazemos e achamos que estamos fazendo demais. Papai, é desse jeito. Mas nós queremos acessar o extraordinário de Deus. Aleluia. Mas quando Deus nos pede algo, nós queremos ficar aqui no raso. Jesus! Aqui tá bom, aqui eu tenho controle. A água está aqui nos meus pés, eu ainda consigo caminhar. Mergulhe mais, irmãos. Se aprofunde mais, irmãos. Ainda é pouco. Ainda é pouco. Às vezes você vai se perguntar: mas eu leio a Bíblia, eu não consigo entender.
Eu oro e eu não ouço o Senhor falar comigo. Quem te capacita é Ele. Aleluia! Saia do controle para Ele entrar. Quando você largar o controle das suas mãos, você vai entender que o Senhor fará conforme a boa, perfeita vontade dele. Aleluia! Você tem que orar até o Senhor te escutar, e não até você escutar o Senhor. Será que o Senhor tem escutado a sua oração? Será que você tem ido tão profundo a ponto dele escutar você orar? Ou será que você tem só orado para escutar a voz dele? Deus da glória. Aleluia, Aquilo Deus. que é ligado na terra é ligado no céu. É necessário nós ligarmos as coisas aqui na terra. É necessário para que as coisas sejam ligadas no céu. Aleluia, Deus. Enquanto o Senhor falava comigo de profundidade, eu me lembrei de Lucas 5. Quando o Senhor se despediu ali daquele povo. E o Senhor olhou na margem daquele rio. Tinha 2 barcos. Um deles era de Pedro. E o Senhor foi e entrou no barco de Pedro e disse para Pedro: saia, Pedro, daqui agora e vamos mais para o profundo. Tinha coisas ali no raso que Pedro não ia conseguir. Pedro já tinha vindo de uma pesca que tinha sido frustrante para ele. Meu Deus! Mas foi necessário Jesus entrar no barco de Pedro e falar com Pedro: vai mais profundo, Pedro. Aleluia. Vamos mais profundo, Pedro. Aleluia, Deus. Algo no profundo que eu tenho para te dar. Algo no profundo que eu tenho para te revelar. Aleluia. Coisas ocultas que só o profundo pode revelar a ti. Ei, soberano. Aleluia. É necessário largar as mãos de algumas coisas. É desse jeito. É necessário entender aquilo que Cristo quer para nós de verdade. É, Deus. Por muito tempo eu não entendi o que Cristo queria para mim. Eu vivia no raso. E eu vivia me perguntando por que as coisas não acontecem na minha vida. Eu não estou falando de bens materiais, não, porque isso é fruto. Se o Senhor quiser derramar, Ele derrama. Mas se Ele não quiser, Ele está ali do mesmo jeito comigo. Porque muitas das vezes nós temos buscado só isso. Coisas materiais, como foi falado aqui. Mas o material é dele. Se Ele quiser derramar sobre mim, eu recebo. Mas o maior que eu quero sobre Ele é a graça e a presença do Senhor. Aleluia. Não importa o que me faltar, se Cristo estiver comigo, eu tenho tudo. Glória! Aleluia! Mas o que eu não quero é permanecer no raso. Eu quero me aprofundar mais. Nós temos buscado tanta desculpa para se aprofundar naquilo que o Senhor tem para nós. Se Ezequiel não tivesse sido obediente, caminhado até que as águas subissem sobre os ombros dele e ele pudesse mergulhar e ver o profundo de Deus, ele não teria visto que aquilo que tinha lá embaixo, que aonde as águas e os rios passavam, traziam vida sobre todos os lugares que passavam. A água do Senhor trazia vida. Aleluia. Mas ele foi obediente. E é necessário isso na nossa vida. É necessário. É, Deus. Eu encerro por aqui. Foi bem breve. Mas eu quero deixar algo no teu coração. 3 coisas. Seja obediente, primeira delas. Seja obediente, custe o que custar, seja obediente. Aleluia, Deus. Perca quem tiver que perder, mas seja obediente. Deixe para trás o que tiver que deixar, mas seja obediente. Aleluia. Como já foi falado aqui, pode na sua casa dar um furacão. Mas o Senhor te falou: eu estou te guardando na minha casa, filha. Vai. Aleluia, Deus. Segunda coisa que eu quero deixar para ti nessa noite. Glória a Deus. Abre os seus lábios e profetize. Abre os Aleluia. seus lábios
profetizar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a vida do seu marido, do seu filho, da sua mulher. Profetize. Não se cale mediante as circunstâncias, as situações que têm acontecido na sua vida. Mas se coloque de pé e profetize. Profetize porque haverá vida. Profetize porque haverá milagres. Profetize porque haverá saúde. Mas profetize. E o terceiro passo é mergulhe mais na presença do Senhor. Para que você venha acessar o extraordinário de Deus. Mergulhe mais. Se aprofunde mais em oração. Eu não tenho tempo, eu trabalho tanto. Ore trabalhando, ore deitado, ore sentado, ore tomando banho, mas ore. Abre os seus lábios e conecte a sua mente, o seu espírito com o Senhor. Abre o seu coração mediante a Ele. Mas fale com Deus. Mergulhe mais na palavra. É necessário a gente viver da palavra, porque tudo que nós precisamos tem na palavra. Tudo que nós precisamos. É Deus. Tudo. Tem nessa palavra que o Senhor deixou para nós. Aleluia, Deus. E ande conforme a vontade dEle. Aleluia. E peça ao Senhor mais e mais e mais e mais da presença dEle todos os dias. Aleluia, Deus. Porque a presença do Senhor nos basta. A presença do Senhor nos sustenta. A presença do Senhor nos coloca de pé. É a presença dEle. Aleluia, Jesus.